Língua portuguesa. Leitura. Livro C. Lição 9, aula 2. Olá, bem-vindos de volta! Vocês ficaram curiosos para saber o final das histórias? Eu sempre fico. Quando alguém vem me contar algo, quero logo saber o que vai acontecer. Pode ser uma história real ou inventada, alegre ou triste. Mas eu gosto muito dos detalhes também. Leitura. Vamos continuar o assunto que começamos na aula passada? Qual era mesmo o assunto? Sim, estávamos falando sobre definições. Vimos a definição de algumas palavras no dicionário. E como era o dicionário que usamos? Não era um dicionário qualquer. Qual era a característica principal dele? Sim, era um dicionário infantil, um dicionário escolar. E o que faz um dicionário ser infantil? O tipo de linguagem usada. É uma linguagem mais simples. E quais foram as palavras? Vocês se lembram? Dificuldade, lembrança e pouco. Isso mesmo, Alfa. Duas palavras eram substantivos. Dificuldade e lembrança. Mas e a palavra pouco? Que tipo de palavra é a palavra pouco? Você se lembra? Isso mesmo. Pouco pode ser pronome ou pode ser advérbio. Depende de como usamos. E qual é a diferença entre ser um pronome ou um advérbio? Uma muda e a outra não. Sim, Beto. Em algumas situações, a palavra pouco pode variar. Isto é, ir para o feminino, para o plural. Em outras situações, ela não varia. Fica sempre pouco mesmo. Não muda. Vamos ver dois exemplos para refrescarmos nossa memória. Ontem comi pouco no almoço. Tenho poucos amigos, mas são todos verdadeiros. Viram só? Na primeira frase, a palavra pouco não varia. Continua igualzinho. Pouco. Já na segunda frase, ela mudou para poucos. Por que isso aconteceu? Porque ela está se referindo à palavra amigos. Como essa palavra está no masculino e plural, a palavra poucos também vai para o masculino e para o plural. Pois bem, já relembramos o assunto da aula passada. Agora vamos olhar novamente os verbetes, as palavras que aparecem com as definições do dicionário. Aqui temos apenas 3 palavras, mas vocês sabem que em um dicionário tem muito mais palavras. E como as pessoas fazem para encontrar as palavras no dicionário? Pela ordem alfabética, isso mesmo. A ordem alfabética no dicionário é muito importante. Esse é o jeito mais simples de encontrarmos as palavras nele. E é muito importante também nós sabermos a ordem alfabética. Não adianta o dicionário trazer as palavras organizadas se nós não sabemos como procurá-las. Além do dicionário, em que outros textos podemos encontrar a organização por ordem alfabética? Nas enciclopédias. Na lista de números de telefone. É isso, rapazes. Temos as palavras organizadas alfabeticamente em diversas situações. Por isso, nós também devemos conhecer a ordem alfabética. Nós já lemos, ao longo das aulas, alguns poemas de diferentes autores. Por isso, nós sabemos que a linguagem que os autores usam nos poemas é uma linguagem diferente daquela que usamos no nosso dia a dia. E qual é a diferença? No poema, a linguagem é mais bonita. Sim, Alfa. Em poemas, usamos uma linguagem mais romantizada, mais suave, mais bonita mesmo. Vocês imaginam como seria um poema dando a definição de uma palavra? Imaginem só. Como seria um poema definindo a palavra caderno? Vamos pensar juntos.
O poema ia dizer que caderno é um objeto bonito, onde a gente escreve as coisas. Onde a gente escreve os poemas, as palavras bonitas. Então seria mais ou menos assim. Caderno. Objeto usado para detalhar nossos conhecimentos, sonhos, desejos ou devaneios. Ficou bonita essa frase, rapazes? Ficou poética, só não sei o que é devaneio. Devaneio é algo que imaginamos, que fantasiamos na nossa imaginação. Ah, bem coisa de poesia mesmo. Então, vamos parar de devanear e vamos voltar à realidade. Vamos ler o restante do texto da nossa lição. Abram os livros na página 105. Qual é o título do nosso texto agora? Mania de explicação. E quem é o autor desse texto? Ah, é uma autora, na verdade, Adriana Falcão. O que tem nesse texto que não tinha naquele que lemos na aula passada? Imagens. Sim. E por que o texto anterior não tinha imagens? Porque era um dicionário. E dicionários não trazem imagens. Há alguns dicionários em que podemos encontrar algumas imagens, mas não é a função principal deles. Qual é a função principal de um dicionário? Dar a definição, explicar o significado das palavras. Mas esse texto não vai explicar também? Se esse texto não foi retirado de um dicionário, como ele vai explicar o significado das palavras? Vamos conferir. Primeiro vamos ver de onde ele foi retirado. Onde encontramos essa informação? Nas referências. Vejam só. Mania de explicação é o nome do livro de onde esse texto foi retirado. Vamos então ler o texto e tentar entender como o autor explica sem usar o dicionário. Vamos lá. Dificuldade é a parte que vem antes do sucesso. O que a autora quis dizer com essa definição da palavra dificuldade? Que antes de ter sucesso, vamos passar algumas dificuldades. Perfeito, Beto, isso mesmo. Para atingir o sucesso, vamos ter que superar algumas dificuldades antes. E o que as imagens têm a ver com essa definição? Elas representam exatamente a dificuldade antes do sucesso. Vejam só. Primeiro, vamos passar por algumas dificuldades. Isto está representado pelo primeiro menino. Onde ele está? Na escola. O que ele está fazendo? Parece estar fazendo as tarefas em sala, sem desistir ou reclamar. Apenas sabendo que lá na frente ele terá a recompensa. E qual foi a recompensa? Qual foi o sucesso dele? Ele se formou. Agora está com o diploma na mão. O que isso significa? Que ele superou todas as dificuldades, todos os obstáculos. Alfa, me dê um exemplo de uma frase com essa palavra. Andar de bicicleta não é mais uma dificuldade para mim. Excelente, Alfa. Agora é só sucesso. O Alfa já aprendeu a andar de bicicleta. Mas antes disso acontecer, tenho certeza de que ele passou por algumas dificuldades, não foi, Alfa? Foi sim, professora. Tomei alguns tombos. É, isso acontece. Mas agora essas dificuldades ficaram para trás e você alcançou seu objetivo, que era aprender a andar de bicicleta. Parabéns! Vamos ver a próxima palavra que o autor nos mostra. Lembrança é quando, mesmo sem autorização, o seu pensamento reapresenta um capítulo. O que a autora quis dizer com essa definição? Que às vezes a gente se lembra de coisas que já aconteceram com a gente. Isso mesmo, Beto. O que significa reapresentar? Apresentar de novo, mostrar de novo. E o que significa capítulo nessa explicação?
Um capítulo aqui é um momento que vivemos, um acontecimento importante, uma ocasião especial. E por que a autora diz que a reapresentação foi sem autorização? Às vezes, nós nos lembramos de algo que queremos esquecer. Às vezes, algumas situações vêm à nossa cabeça sem pedirmos. Ou seja, nós não damos autorização para que as lembranças cheguem até nós. Elas simplesmente chegam. Não é assim mesmo? E a imagem? Ela reapresenta essa explicação que a autora nos deu? Sim. Como podemos explicá-la? Temos um homem, como ele está vestido? Com roupa social. Isso significa que ele está onde, provavelmente? No trabalho. Mas e a cabeça dele? Onde está? Em uma praia, num dia ensolarado. Qual é o objetivo de cada um dos textos? Vamos começar pelo dicionário. Qual é o objetivo de um dicionário? Definir uma palavra. E de que forma acontece essa definição? De forma clara e precisa. E o objetivo do outro texto? Ele também define, mas de que forma? De uma forma mais bonita, mais poética. Então vamos preencher nosso quadro. Aurelinho. Objetivo: definir com precisão. Mania de explicação. Objetivo: definir de maneira poética. E quanto à linguagem? Quais são as diferenças? Já comentamos também, não foi? O dicionário traz uma linguagem mais clara e precisa, enquanto o outro texto traz uma linguagem mais poética. Vamos completar nosso quadro com essas informações. Linguagem: clara e precisa. Linguagem: poética. Só tem mais um item: estrutura. Elas são claramente diferentes, mas qual é a diferença entre elas? No dicionário temos a separação das sílabas, a que classe aquela palavra pertence, a definição e ainda exemplos. Já no outro texto temos a definição e uma imagem. Vamos completar nosso quadro então. Estrutura: separação em sílabas, classe de palavra, definição, exemplos. Estrutura: definição, imagem. Perceberam as diferenças? Os dois textos definem as palavras, mas eles têm estruturas bem diferentes um do outro. Agora que já lemos e analisamos os textos, vamos responder algumas perguntas sobre eles. Exercício 1, letra A. Que tipo de texto eles são? Vocês repararam nessa pergunta? Observem. Que tipo de texto eles são? O exercício já está informando que eles são dois textos do mesmo tipo. E que tipo é esse? São textos do tipo informativo. E o que esses textos informam? As definições das palavras, os seus significados. Página 106, exercício 1, letra B. E para quem esses textos foram escritos? Eles foram escritos para pessoas que procuram as definições dessas palavras. E tem definições para todos os gostos. As mais diretas, como a do dicionário, e as mais poéticas, como a do texto Mania de Explicação. Letra C. Aponte 3 diferenças entre as definições do Aurelinho e as definições de Mania de Explicação. Beto, o que temos que fazer nessa questão? Temos que dar 3 diferenças entre os textos. Mas entre os textos mesmo? Entre as definições dos textos. Ah, sim. Então precisamos dizer 3 diferenças entre as definições que os textos nos mostram. Vamos lá. Vamos ver as definições da primeira palavra: dificuldade. O que podemos apontar de diferente?
Uma tem imagem e a outra não. Isso, é uma diferença. Vou anotar ali. Uma possui imagem e a outra não. Uma outra diferença qual é? Uma possui separação de sílabas e a outra não, isso mesmo. E uma última diferença, o que podemos destacar? A definição do Aurelinho traz mais de um significado, enquanto no texto Mania de Explicação tem apenas um. Essa também é uma diferença. Vou anotar e concluir nosso quadro. Excelente, turma! Vamos deixar essa letra E para depois. Já voltamos a ela. Antes vamos falar sobre sinônimos. O que são sinônimos? São palavras parecidas. Isso mesmo, Beto. Sinônimos são palavras que têm o mesmo ou quase o mesmo significado. Me dê um exemplo de duas palavras que são sinônimas. Feliz e contente. Muito bem, Alfa. Feliz e contente são palavras que têm quase o mesmo significado. Podemos usar os sinônimos para definir alguma coisa. E isso aconteceu no nosso texto. Vejam só esses pares de frases. A moça é bonita. A moça é linda. O menino é grande. O menino é enorme. O brinquedo é pequeno. O brinquedo é miúdo. Antônio está velho. Antônio está idoso. O que temos aqui? Frases com sinônimos. Quais são os sinônimos que temos aqui? Bonita e linda. Grande e enorme. Pequeno e miúdo. Velho e idoso. Dizer que a moça é bonita é a mesma coisa que dizer que a moça é linda? Não? Qual é a diferença? Linda é mais do que bonita. Dizer que alguém é linda tem uma ideia de beleza maior do que dizer que alguém é bonita. Isso prova que os sinônimos não são palavras exatamente iguais, mas sim parecidas. O mesmo acontece com as outras frases. Dizer que o menino é grande é diferente de dizer que o menino é enorme. E qual é a diferença? A palavra enorme tem um sentido mais amplo que a palavra grande. Alfa, me explique a diferença nas frases sobre o Antônio. Dizer que Antônio é idoso significa dizer que ele é bem velho. Isso! As ideias que as palavras velho e idoso nos trazem é de semelhança, mas não são exatamente iguais. Observem essas três palavras. Alimentar-se, comer, saborear. O que elas têm em comum? Todas falam sobre comida. Isso, Beto. Todas elas são sinônimos e fazem referência ao ato de se alimentar. Porém, elas devem ser usadas em contextos diferentes. Por isso, vou lançar um desafio. Vamos usar essas palavras corretamente nas frases que vão aparecer no quadro. Prestem bastante atenção. Essas palavras são verbos. Então, vocês precisam conjugá-los da maneira correta para que a frase fique certa. Combinado? Gabriel estava com tanta fome que toda a merenda. Nina, uma deliciosa salada de frutas. Bob estava doente porque não direito. Aí estão as frases. Calma. Primeiro vamos ler as frases. Vocês vão completá-las com os verbos que mostrei antes. Alimentar-se, comer, saborear. Vou mostrar tudo de novo para vocês. Vocês têm 10 segundos para completar as três frases, combinado? 1, 2, 3 e... valendo! Então, conseguiram? Vamos conferir. Como ficou a primeira frase? Gabriel estava com tanta fome que
Comeu toda a merenda, isso mesmo. O verbo aqui é comer. E por que ficou comeu? Porque a frase está no passado. Então, o verbo também tem que ir para o passado. Correto. Vamos à frase 2. Nina, uma deliciosa salada de frutas. O que Nina fez com a deliciosa salada de frutas? Saboreou. Saborear é diferente de comer. E qual é a diferença? Saborear dá a ideia de algo gostoso, de se deliciar com alguma coisa. Alfa, qual foi a última coisa que você saboreou? Eu saboreei um copo de leite bem fresquinho. Agora a nossa última frase ficou bem fácil porque só sobrou um verbo. Vamos conferir. Bob estava doente porque não direito. Como podemos completar essa frase? Se alimentou. Isso mesmo. Bob estava doente porque não se alimentou direito. Bob precisa alimentar-se bem para que fique bom logo. Vejam que alimentar-se tem relação com ingerir um alimento. Não falamos se é gostoso ou não. É apenas o ato de se alimentar. Isso nos mostra que os sinônimos não são palavras idênticas, são palavras parecidas. E se precisarmos saber a diferença entre essas palavras, o que devemos fazer? Procurá-las no pai dos burros. Opa, o que é isso? Quem é burro? Ninguém é burro, Beto. É assim que o dicionário é conhecido. É o apelido dele, como o pai dos burros. Devemos procurá-lo sempre que houver dúvidas, para colocarmos os pingos nos is e deixar tudo claro. 107. Exercício 5. Quem me explica o que significa pôr os pingos nos is? Essa expressão significa esclarecer as coisas, resolver, não deixar dúvidas. Essa expressão surgiu porque originalmente as letras I não tinham pingos. No latim, uma língua muito antiga, há palavras escritas com duas letras Is juntas. Quando colocamos duas letras Is sem pingos juntas, elas se parecem muito com a letra U. Para diferenciá-las, foi então criado o pingo para a letra I. Assim não haveria mais confusões entre o que era a letra U e o que eram dois Is juntos. Então surgiu a expressão colocar os pingos nos Is. Ainda falando do pingo no I, temos uma outra expressão. Para quem sabe ler, pingo é letra. Qual é o significado dessa expressão? Ela quer dizer que não é preciso muitos detalhes para entender uma história. Não precisamos de muitas explicações para entendermos algo. Essa expressão tem a mesma ideia que a expressão seguinte. Para bom entendedor, meia palavra basta. Quem me explica essa? Isso, para entender uma história, um assunto, não é preciso falar muito. Fluência de leitura. Vamos ler um belo poema que o autor Cinéas Santos escreveu para nós. O título do poema é O Menino que Descobriu as Palavras. Vamos ver sobre o que ele fala. Página 113. Poema. O Menino que Descobriu as Palavras. Cinéas Santos. Era uma vez um menino que, ainda bem pequenino, descobriu todo contente que palavra é que nem gente. Umas são festas e alegria, como palhaço e folia. Outras são sempre tristeza, como doença e pobreza. Percebeu o menininho que a palavra carinho até as plantas entendem, todos os seres compreendem. Não se conteve e gritou: carinho é filho do amor,
O menino descobriu, ficou feliz e sorriu. Que algumas são brilho, luz, como a palavra Jesus. Outras são dura verdade, como tempo, dor, saudade. Palavras pura beleza, como homem e natureza. Palavras só emoção, como poesia e canção. Descobriu que a mais querida é sempre a palavra vida. O menino então dormiu e uma palavra o cobriu. Lençol que não é de pano, feito de paz e de sono. Observem como eu vou ler. Prestem atenção na entonação, como eu faço para chamar a atenção de vocês para o significado das palavras. Festas e alegria, palhaço e folia, tristeza, doença e pobreza, carinho, brilho, luz, Jesus, dura verdade, tempo, dor, saudade, pura beleza, homem, natureza, só emoção, poesia e canção, mais querida, vida. Perceberam quantos detalhes esse poema nos traz? Estrofes, versos, rimas, pontuação, que fazem toda a diferença na hora da leitura. Hoje nós falamos sobre alguns verbos e vocês vão usar muito esses verbos na aula de gramática. Então vamos aproveitar para treinar a conjugação. Abram o livro na página 112 e conjuguem os verbos comigo. Vamos lá? Hoje falaremos sobre alguns verbos no futuro do modo subjuntivo. Podemos usar a palavra se ou a palavra quando para nos ajudar a conjugá-los. Como fica o verbo caber, por exemplo, com o se? Se eu couber, se tu couberes, se ele couber. E se for negativa? Se ele não couber, se nós coubermos, ou se nós não coubermos, se vós couberdes, se eles couberem. Resumo da aula. Hoje falamos da importância da ordem alfabética em certos textos. O quanto essa ordem nos ajuda a buscar palavras em dicionários, por exemplo. Lemos o segundo texto desta lição e vimos um outro modo de falarmos sobre definições. Vimos também algumas palavras sinônimas. Percebemos que elas são parecidas, mas não são idênticas. Falamos até sobre algumas situações em que não podemos trocar uma por outra. No final da aula, ainda lemos um lindo poema. Para fechar a aula, conjugamos alguns verbos no modo subjuntivo. Estamos ficando com as conjugações na ponta da língua, hein? Que beleza! Dever de casa. Livro C, leitura, página 106, exercício número 2. Quero ver! Até a próxima!